falta de Vamos lá. inteligência. Essa informação é do VD, então a pessoa fez de forma deliberada. Sim. Ele tá certo ou ele tá errado? O cara é rubro-negro. Ele tá certo ou ele tá errado? Como rubro-negro? Hein? Eu acho que ele tá certo. O cara ficou revoltado. Como torcedor do Flamengo, ele tá certo. Ou tá errado? Não, tá certo. Ué, ele é mais leal ao Gabigol ou ao Flamengo? O cara foi mais Flamengo do que o Gabizete. Palmas pra ele, que ele merece. Olha aí. É lógico. Não, se ele fosse um Gabizete, ele ia fazer o quê? Ah, um Gabigol tá com a camisa do... Eu sou Flamengo, mas... Não, mas é o Gabriel, né? Ele pode ficar com a camisa do Corinthians, do Vasco... Acho que a vida dele será muito difícil no Flamengo. Nós já vamos começar a medir isso na quarta-feira, em Manaus, quando o Flamengo jogará contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Acho que ele dificilmente continuará no Flamengo quando terminar o contrato dele. Ele pode ser Foi negociado. sincera a entrevista de Gabriel. É realmente do fundo do coração o seu pedido de desculpas? Bom, tem muita coisa que nós vamos debater. Diretoria, é uma informação que eu já dei e vou reafirmar. A diretoria já resolveu que não quer que o Gabriel continue no ano que vem. E vai fazer de tudo para negociá-lo na janela do meio do ano. Repito. Meu irmão, quando você pega uma assessoria que mente, mas a assessoria escreve. Não, mas ele... Mas se você é assessor dele, você escreveria? Não, de jeito Não, nenhum. Tu pergunta pra você escrever. Você escreveria? Você escreveria? Eu não. Não, só tô dizendo que era mentira. Ele assumiu... Finalmente o marrento Gabigol. Aquele que parecia se achar acima do bem e do mal. Finalmente ele percebeu que ele tem que botar o pezinho no chão e ele pede desculpas para a torcida do Flamengo. Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, mais informações sobre a situação do Gabigol, né? Enfim, o Gabigol conseguiu esclarecer essa situação, né? Deu entrevista ao All Sport, né? Ao jornalista André Hernan falando sobre essa polêmica gigantesca que ele se meteu. E vamos reagir também o que é a mídia esportiva aí, junto com o Mauro e outros jornalistas aqui falando sobre essa situação do Gabigol, né? Se você não assistiu a entrevista, né, bota no YouTube aí, ou no Twitter, ou qualquer rede social que vai ter detalhes dessa entrevista. E eu quero saber a tua opinião, torcedor. O Gabigol foi sincero no seu pedido de desculpa perante as câmeras do All Sport, vamos dizer assim? Será que o Gabigol foi sincero? O pedido de desculpa dele foi do fundo do coração? Na minha opinião, vou dar minha opinião aqui logo aqui, né? Minha opinião... Tudo que ele disse ali não me comoveu em nada. E nem não me comoveu e nem me convenceu. Essas duas, comoveu e convenceu em nada, né? Então eu quero saber a tua opinião, torcedor aí. Depois de eu gaguejar um pouquinho, mas faz parte. É isso aí, tamo junto. Deixa sua opinião aí nos comentários. Você concorda ou discorda das falas do Gabigol, né? Porque, sinceramente, ele se meteu no fundo do poço que dificilmente ele consegue sair, né? Deixa tua opinião. É isso aí, tamo junto aí. Venir passando aqui a informação pra gente, desmascarar o Gabigol. Aí é o que eu falo. É ainda menos inteligente o Gabigol, né, gente? Pra não falar, pra não adjetivar. Aí tem algumas o amigo dele que tá ali, ele bota a camisa, é muita falta de inteligência. Vamos lá. Essa informação é do VD, então a pessoa fez de forma deliberada. Sim. Ele tá certo ou ele tá errado? O cara é rubro-negro. Ele tá certo ou ele tá errado? Como rubro-negro? Hein? Eu acho que ele tá certo. O cara ficou revoltado. Como torcedor do Flamengo, ele tá certo. Ou tá errado? Não, tá certo. Ué, ele é mais leal ao Gabigol ou ao Flamengo? O cara foi mais Flamengo do que o Gabizete. Palmas pra ele, que ele merece. Olha aí. É lógico. Não, se ele fosse um Gabizete, ele ia fazer o quê? Ah, um Gabigol tá com a camisa do... Eu sou Flamengo, mas... Não, mas é o Gabriel, né? Ele pode ficar com a camisa do Corinthians, do Vasco, do Fluminense, do que ele quiser. O cara, enfim, problema dele. Mauro, e torna o Gabigol ainda menos inteligente. Se ele não tava só com amigo de confiança na casa, ou aquilo que eu já falo aqui há um tempo, fez de sacanagem. Ou ele queria que vazasse. Porque não é normal o Gabigol não tá jogando nada como ele não tá jogando, gente. Ele nem busca jogo. Então, é o Gabigol aí nessa situação. E Mauro não caiu bem no grupo, né? A informação que tem, essa informação não é minha. Eu li na imprensa, não sei se você sabe... Parece que no grupo e na comissão técnica foi recebido muito mal o que fez o Gabigol. Só que faltava o que achar legal, né? Ah, que legal, ele tá lá com a camisa de um outro. Não, mas às vezes tem lá a panela, né? Como a gente costuma falar. Não, mas ele já há algum tempo teve muitas mudanças no grupo de jogadores, né? Acho que hoje ele não tem essa... Sei lá, uma panela tão grande ao lado dele, enfim.
Lambança, né? Uma grande lambança. Agora, quem quiser contratar, eu acho que assume também um risco, porque não vai ser barato, de uma forma ou de outra, né? É um jogador caro, exige um investimento, vai querer um contrato longo. E é um jogador que você não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer, né? Vai voltar a jogar? Não vai? Porque é muito tempo sem jogar bem. É muito tempo. E não é falta de esforço, não. Ele treinou, tá mais magro no começo do ano, mas mesmo no Campeonato Carioca ele não conseguiu se destacar, não conseguiu ir bem. Pode ser que tudo isso que está acontecendo o coloque numa postura um pouco mais, sei lá, humilde, a ponto dele, de repente, se empenhar ainda mais e voltar a jogar um bom futebol. É possível, ele tem só 27 anos, faz 28 em agosto. Mas acho que no Flamengo é difícil ele virar esse jogo agora, porque o desgaste é muito grande, é uma situação... assim, foi o golpe final, né? Depois de uma série de bobagens que ele protagonizou. Esse não foi o primeiro erro do Gabriel nesse 1 ano e meio. O mais grave deles todos, na minha opinião, foi o que resultou numa suspensão que ele, através de um efeito suspensivo conseguido pelo Flamengo junto ao CAS, está jogando, mas ele foi indiciado porque, segundo os fiscais que lá estavam, ele não quis fazer o exame antidoping, coisa que ele nega, e parece que isso não foi comprovado e ele está jogando por causa de um efeito suspensivo. Mas existiram equívocos antes até de chegar esse ponto da camisa do Corinthians, e aí virou meio que uma gota d'água. O último ponto, muita gente acha que não dá mais certo. Eu, particularmente, Paulo Lima, acho que a vida dele será muito difícil no Flamengo. Nós já vamos começar a medir isso na quarta-feira em Manaus, quando o Flamengo jogará contra o Amazonas pela Copa do Brasil. Acho que ele dificilmente continuará no Flamengo quando terminar o contrato dele. Ele pode ser negociado até agora nessa janela do meio do ano. E para ele ficar depois do contrato, eu acho que só tem uma chance, Paulo Lima. Ele entrar em campo, voltar a jogar bem e fazer gols importantes, como, por exemplo, nas oitavas de final da Libertadores, eliminar um grande rival, o gol dele, o gol do título do Tetra da Libertadores da América, o gol do título da Copa do Brasil. Aí eu acho que vai ter alguma chance. Tirando isso, PL, eu acho que a galera se sentiu traída, viu, Paulo Lima? Por tudo que ele fez, realmente, que está na primeira prateleira da história do Flamengo. Isso aí nunca ninguém vai tirar dele. Agora, o que a torcida, hoje eu percebo aqui pelos comentários, e acho que muita gente ainda está contra ele, mas muita gente está aceitando já, desculpas, há aqui uma divisão. Eu vou até lançar a enquete aqui. Você perdoa o Gabigol? Você acha que ele deve seguir no Flamengo ou não? Responda aqui que eu vou colocar. A Sol reclama muito, Paulo, é que ele demorou para pedir desculpas, que ele precisava de um tempo, mas o pessoal acha que ele demorou demais para pedir essa desculpa. Mas é exatamente o que eu falei, João. Eu estou muito curioso, eu estou recebendo aqui algumas mensagens, Paulo Lima, de Manaus, onde o Flamengo jogará na quarta-feira, Copa do Brasil contra o Amazonas. Vai ser uma loucura, porque o Flamengo tem a maior torcida do Brasil. E lá no norte é um negócio impressionante. E eu estou percebendo aqui que ele vai ser vaiado. Ele tem que estar preparado para isso, hein, Paulo Lima? Porque quando ele entrar em campo agora com a camisa do Flamengo, ele que se acostumou a ser acarinhado e idolatrado, eu acho que a reação será pesada. Ele vai ouvir aquela música, você pagou com traição, a quem sempre te deu a mão. É o seguinte, Paulo Lima, ele, mesmo estando em casa, tal, com gente em volta com celular, ele sabia que tinha gente do lado dele tirando foto, ele sabia. E que a chance daquilo vazar era muito grande. Mesmo ele estando na privacidade dele, mas quando ele, uma figura pública, uma foto dele se torna de domínio público, aquilo já não é mais de privacidade, porque ele é uma figura pública. Ele é ídolo de milhões e milhões de pessoas. Então, meu amigo, ele vai ter que arcar com as consequências desse ato. E qual é, o ônus que ele vai ter que carregar? Fazer o trabalho dele. Ele ganha um dos melhores salários da América
ele está apto para jogar, então ele vai ser relacionado e vai para o jogo, Paulo Lima. E aí, eu acho que o antídoto para ele quebrar isso tudo, eu já falei, ele tem que voltar a jogar bem, ele tem que fazer gols, mas ele tem que fazer gol grande. Vou dar um exemplo aqui. O Flamengo, ele provavelmente vai se classificar em segundo no grupo dele. Então, o Flamengo, ele tem grande chance, Paulo Lima, de pegar nas oitavas de final da Libertadores Fluminense, Palmeiras, Atlético Mineiro, River Plate, times desse gabarito. Se ele, decidindo na casa do adversário, fizer o gol que elimine um desses times da Libertadores e o Flamengo siga, aí eu acho que talvez comece a ter uma reviravolta na situação. Mas, por enquanto, quando ele aparecer para trabalhar, e ele tem que trabalhar, é muito bem pago para isso, ele vai ficar com a orelha quente, viu, Pérez? A sensação é exatamente essa. Entrevista fraca, perguntas óbvias não foram feitas. Não acho que o problema seja por aí, não. O que eu acho é que ele não tem como falar algo realmente convincente. Ele acha que ele errou e que esse foi o único erro dele no Flamengo. Imagina. Uma das coisas que eu teria perguntado era: Gabriel, por que você está há um ano e tanto em tão má forma física e técnica? Enfim, de qualquer maneira, é compreensível que determinadas entrevistas tenham um certo cuidado para não se tornar agressivas, né? Para não se tornar algo que o jogador possa simplesmente dizer, então não vou dar entrevista. Enfim, não. Gabriel, depois de marcar uma entrevista com o Fantástico, resolveu desmarcar e preferiu dar prioridade ao UOL. Sim, ao repórter André Hernando UOL. E essa entrevista dele é que nós vamos ver e debater aqui no canal RMP. Foi sincera a entrevista de Gabriel? É realmente do fundo do coração o seu pedido de desculpas? Bom, tem muita coisa que nós vamos debater. Diretoria, é uma informação que eu já dei e vou reafirmar. A diretoria já resolveu que não quer que o Gabriel continue no ano que vem. E vai fazer de tudo para negociá-lo na janela do meio do ano. Repito, essa é uma informação exclusiva. A diretoria do Flamengo já decidiu que não quer mais o Gabriel no Flamengo. Não tratará mais de nada de renovação com ele. E vai tentar fazer de tudo para negociá-lo na janela do meio do ano. Está aberta a propostas, está aberta a negociações. Ela quer que o Gabriel saia na janela do meio do ano. O problema é encontrar o interessado. Boa noite. Ele deu todos os motivos do mundo para que as poucas pessoas que ainda o defendiam, poucas que eu digo nas redes sociais, no Maracanã ainda havia muita gente cantando em coro, levando bandeira dele e tudo. Mas agora ele deu razão a todo mundo. Todo mundo fica contra ele. Renato, para você, Gabriel, isso aí é para você, que realmente pisou muito na bola. E o problema maior, gente, é que eu queria dizer o seguinte, não foi a primeira pisada da bola do Gabriel. Se o Gabriel não tivesse pisado tanto na bola nos últimos tempos, a torcida talvez, eu digo talvez, até poderia aceitar esse pedido de desculpas e perdoá-lo. Mas é uma pisada na bola atrás da outra. É uma pisada na bola atrás da outra. Além de não estar jogando bolhufas. Bolhufas. Se ele estivesse fazendo 200 gols, se ele fosse o artilheiro do Flamengo numa boa fase, ele até poderia ter muito mais condescendência. É aquela velha história. Quando a bola entra, tudo se perdoa. Mas quando não entra, e no caso seu, Gabriel, não entra há bastante tempo, fica difícil. Isso não há a menor dúvida. Mas não cairia bem. Mesmo assim, não cairia bem. Pode ter certeza, Roberto. Não cai bem, cara. Nunca cai bem um jogador de um clube brasileiro vestir a camisa de outro clube brasileiro. Se ele tivesse aparecido com a camisa do City, que hoje foi tetracampeão gaúcho, da Premier League, diga-se passagem, que gaúcho, estou ficando maluco.
tetracampeão da Premier League, ninguém ia falar muita coisa, não. Se ele tivesse com a camisa do Arsenal, se ele tivesse com a camisa do Barcelona ou do Real Madrid, as pessoas não achariam nada demais. Agora, a camisa do Corinthians, clube com o qual ele flertou e vem flertando declaradamente, soa como provocação. E aí, amigo, aguenta agora o rojão. Aguenta o rojão. Estela Rodrigues, foram muitos deslizes, não tem mais clima. Pois é, Estela, é exatamente isso que eu estava falando. Se por acaso tivesse havido somente a questão da camisa do Corinthians, e ele estivesse jogando normalmente, jogando bem, eu acho que poderia ter sido superado. Agora, com ele jogando pedra em santo, com ele aparecendo na noite, com ele fazendo aquele episódio lamentável da questão do controle antidoping, em que ele foi arrogante, ele foi egoísta, ele foi tudo que se pode criar, e causou a tal suspensão contra a qual ele está agora brigando na justiça. Aliás, é o Flamengo que está brigando por ele. Eu acho que chegou num ponto que a famosa gota d'água que transborda o copo, né? Eu acho que essa coisa da camisa do Corinthians foi a gota d'água que quebrou o copo. Menos e mais do que isso, foi o que eu já falei. As informações que eu tenho de fontes seguras são de que o Flamengo nem sequer vai oferecer outra proposta de renovação de contrato para o Gabriel. Gustavo Mendonça, seria ótimo se o Gabriel entrasse nos 10 minutos finais contra o Milionários para ele sentir o carinho e as homenagens da nação com o Maraca lotado. Eu sei que a torcida está querendo fazer isso, mas eu não acredito, sinceramente, que o Tite o coloque nesse jogo. Não duvido nada que surja até uma dor muscular e ele não vai nem para o banco. Hein? Ouçam o que eu estou dizendo. Não me surpreenderei se isso acontecer. Porque se ele for para o banco, se ele for aquecer, ele não precisa nem entrar no jogo. No que ele aparecer para aquecer, a torcida vai descer a lenha nele. Não tem a menor dúvida disso. Fake news, que mentira, isso é um absurdo. Pô, fake news. Pô, pra problema mental, né? Que coisa mentirosa. Tá aqui, eu vou ler para vocês, ó. Eu não acreditava nisso, cara. Faltou jogar a carta. Não, da inteligência artificial, você até questiona, eu fiquei em dúvida, Lívia. Eu acreditei. Não, pela personalidade dele, aí a conversa... Eu acreditei que era mentira. Eu achei que era... Parabéns ao André Hernan, que fez uma matéria com ele no UOL. Hoje. Daqui a pouco a gente vai colocar a matéria do Hernan, que é um baita do repórter, um menino maravilhoso. Gabriel estava na casa dele. Um momento de folga. E celebrando a vitória da Libertadores, no dia seguinte, né? No dia seguinte. Ele estava com amigos e membros do Flamengo, que são seus amigos também. A foto não é verdadeira, já mentiram, né? Mentiram. Assessoria de Gabriel Barbosa. Pô, vocês mentiram. Pô, o que vocês têm que fazer? Espera, converse com quem vocês trabalham, meu irmão. A foto é sua, bota a foto. A foto é sua, Gabriel, porque eu vou escrever aqui um negócio. Porque, olha só, eu ainda comecei a ver esse negócio da corrente, né? Ver se pode a corrente junto, a camisa. Mas é a camisa do Corinthians. Ele é Corinthians demais, velho. E tem 5 pessoas aqui. Já perceberam que tem 5 pessoas aqui, ó? Tem esse rapaz aqui com a mão, certo? Tem ele. Aí tem o amigo do Souza, que é o Val, acho que é o Val. Trabalha no Flamengo. Trabalha no Flamengo. Aí você tem ele aqui, ó. Também trabalha no Flamengo. Você tem ele aqui e tem um lá no fundo, tá vendo? Só ali tinha os 5. Tem alguém que eles estão olhando Tem também, alguém que eles estão olhando na televisão. E mais o cara que tirou a foto. O cara que tirou a foto tá desgueio. Ô traíra, hein? Ô amigo traíra, hein? Então vamos lá. Vai dar alguma coisa em relação ao Gabigol pra você, Lívia? O que foi feito já tá bom? Ô, Neto, acho que, assim... Que bom, pediu desculpa, antes tarde do que nunca. Tem gente que tem dificuldade de pedir desculpas, tem gente que tem dificuldade em aceitar. Se foi sincero ou não, ele pediu desculpas, ok. Agora, o Gabigol não se ajuda. Ele pediu desculpas, ok. Agora, o Gabigol não se ajuda. Gabigol não, que hoje ele é Gabi, ele não é mais Gabigol. E muita gente nas redes sociais... porque ele não faz o básico, né? Ele não faz gol. Mas por que é Gabi? Gabi. Hoje a gente tá chamando de Gabi, ele mesmo já falou. Ele pediu pra ser Gabi? É Gabi, não é mais eu Gabigol. Eu quero que vocês chamem eu de Richard. Não, você vai continuar sendo o pé de rato. Cara bonito, o que acontece, ô Neto, é que o Gabriel Barbosa, ele não se ajuda. A partir do momento que você sai da prateleira dos comuns, você vai para a prateleira dos ídolos,
quase que automaticamente você ganha um manualzinho de ídolo, né? Mesmo não existindo, você tem algumas funções. Você vai lá no Corinthians, o Neto sabe que vai tirar 500 fotos, que uma das funções de ídolo é não decepcionar o seu fã, o seu torcedor. Verdade. E é o que o Gabriel, mais tem feito. A fase ruim é normal de todo profissional, seja do vídeo, do futebol, todo mundo vai viver a fase ruim. A fase ruim do Gabigol foi gigante, ele não recuperou o futebol. A gente não fala mais da fresa do Gabigol na hora de cobrar um pênalti, daquele gol que todo mundo fala assim, se fosse o Gabigol, fazia. A gente não fala mais sobre o futebol do Gabigol. Pra você tinha que mandar ele embora, sim ou não? Não, mas espere, a gente Tinha que fala... rescindir o contrato dele ou não? Eu acho que vamos chegar até o final do contrato e lá Não, mas se rever o ficar que ao pode final do fazer. contrato, ele vai ficar livre. Então vai embora. Não, mas Agora, tá vendo pra vocês. Você viu do Flamengo. O Pedro faz 3 gols, a torcida chama o Gabigol. É isso. É isso. É, mas agora a torcida... Agora você acabou. esquece. Aí não vai- Agora porque acabou. ninguém Ele perdeu, torce também, né? não Ele tem mais perdeu a isso. torcida. Porque as pessoas Não vai ter mais As isso. pessoas querem fazer o que elas fazem e querem achar que as outras pessoas têm que simplesmente ignorar o que aconteceu. O Gabigol agora tem o ônus perdeu a de torcida. ter perdido a credibilidade e o respeito dos outros. Acontece, as pessoas perdem. Cansa, né? Não, quem mais perdeu pra mim, eu não gosto de assessoria de ninguém. Eu não tenho assessor, ninguém. A única pessoa que escreve por mim é o Cascão. É o Cascão, mais ninguém. Só o Cascão. E já tá bom. E já tá bom pra caramba, porque ele tá uma perna danada. Já tá virou apresentador, tem alambrado alvinegro. Tá bom, ele tá numa perna desgraçada, tá mascarado pra caramba. Meu irmão, tá mascarado pra caramba. Meu irmão, quando você pega uma assessoria que mente. Bom, o que Não, que peraí, Neto, daí eu preciso dizer. Por Sobre favor. a assessoria de imprensa reproduziu aquilo que ele queria e hoje, na entrevista para o André Hernan, ele disse que no Então. primeiro momento ele preferiu desmentir porque ele ficou acuado. Mas, Marília, e não desculpa, sabe- mas não, é mentira. Não, só estou dizendo que a culpa não é da assessoria. Ah, não, mas a assessoria escreve. Não, mas ele Mas, nem... mas se você é assessor dele, você Não, escreveria? não, de jeito Não, nenhum. tu pergunta pra você escrever. Você escreveria? Não, de jeito Você nenhum. escreveria? Eu não. Você escreveria? Só tô Eu dizendo- não. Não, só estou dizendo que Claro, é não mentira. fala. Tudo bem. Ele assumiu que Tudo ele bem, mas a pediu- assessoria escreveu na sexta-feira. E quem escreveu foi a assessoria, não foi ele. Então, mas pelo que ele explicou ao André Hernan, só para ser justo, eu nem Não. estou defendendo o assessor Não, do tá Gabigol. tudo bem, eu nem O sei quem é, assessor nem do quero saber. O assessor do Gabigol não está nessa festa. E segundo o Gabigol contou ao André Hernan, quando saiu a foto e o assessor falou o que Marília, nós vamos fazer, quando eu ele to- reproduziu Quando eu o que tomo o Gabigol... processo e tomo vários, o meu advogado, ele sabe tudo que eu falei. Não, tudo bem, mas eu estou dizendo que nesse caso o Gabigol disse que mentiu para a assessoria. Aí que eu estou falando. Marília, você acredita? Não, só tô Não, tudo bem, reproduzindo o mas que ele o que ele tá falou. falando, a gente acredita no que ele tá falando do cara que Não, botou não a camisa. acredito. Não, E eu claro sou que não. apaixonado por ele. Eu também. Eu sou o mas cara não- que mais defende Não, não sou apaixonado por ele, não. Estou dizendo, nesse Não, caso... eu sou. Todo mundo procurou a assessoria do Gabigol porque ele não atendeu o celular e ele pediu por Bom, meio da assessoria para se eu dizer que era uma fosse montagem. Então, se eu fosse assessor, olha, eu vou conversar com o Gabigol. Na segunda-feira, eu boto pra vocês a Lógico, verdade. esse é o certo, Aí quando esse ele é o disse certo. que foi Ele não mentira, quer se manifestar. então eu não Certo. posso me manifestar agora que eu preciso falar com esse é ele. o certo. Assessor é isso. Quem assessora é isso. É isso. No meu Concordo. poder. O que você Não quer é falar? Libertadores Vai na outra ser, semana. ele vai ser vaiado pela torcida exatamente. inteira. Não Vocês dá mais. vocês não tenham dúvida disso. Pode falar, Liz. Nada. Com muito atraso. Um atraso de 3 dias. Acreditem se quiser. Finalmente o arrogante Gabigol. Finalmente o marrento Gabigol. Aquele que parecia se achar acima do bem e do mal. Finalmente ele percebeu que ele tem que botar o pezinho no chão e ele pede desculpas para a torcida do Flamengo. Agora, vamos lá. Aqui não tem ficar em cima do muro, aqui não tem rabinho preso com ninguém, não sou obrigado a elogiar ninguém. Para mim, desculpas nada sinceras, nada. O que acontece? Se o Gabigol tivesse realmente vontade de pedir desculpa, ele iria pedir desculpa logo depois do acontecido. Aí ele sai a foto, nada do Gabigol. Demorou para ele se pronunciar. É bom que deixe claro, porque ele falou no extinto. Aí eu quis mentir. Não! Demorou para ele postar dizendo que era uma foto falsa. Logo depois ele teve outra chance. Ele fez outra postagem, que perdeu a camisa 10, dizendo que amava o Flamengo. Ali também não tinham pedido de desculpas. Então, para mim, esse pedido de desculpa é falso, não tem sinceridade, eu tô dando a minha opinião. Alguém provavelmente chegou pra ele e falou, Gabigol, chegou a hora de finalmente você botar o pezinho no chão. Chegou a hora de você perceber que você não é maior que o Flamengo. Chegou a hora de você perceber que você tem que mostrar um pouco de humildade. Você tem que pedir desculpa.
Senão você vai sair do Flamengo manchado pela porta dos fundos, quando você pode ainda tentar salvar um pouco da sua idolatria. O Gabigol sai do Flamengo, não, sai do Flamengo, pode sair do Flamengo, tudo indica que o Flamengo não vai querer renovar, ainda mais por 2 milhões de salário, com o Gabigol não jogando nada como ele tá. E agora vem esse pedido de desculpa. Ele mesmo falou que foi atrasado. Que bom que ele percebeu que foi atrasado. 3 dias depois de fazer torcida, dirigentes, comissão técnica, elenco e clube de otários, o Gabigol pediu desculpa. Eu dou uma boa noite para Flávio Prado, Bruno Prado, Zé Manuel. Flavinho, eu não consigo acreditar nesse pedido de desculpa. Primeiro porque não combina com o Gabigol a humildade. Me desculpa, o Gabigol não tem nada de humilde. O Gabigol nunca botou o pezinho dele no chão, nem quando ele fracassou na Europa e veio pro Brasil. Agora, ele negou que a foto fosse verdadeira, fez todo mundo de palhaço, não pediu desculpa por 3 dias e só agora ele aparece para fazer o seu lindo pedido de desculpa. Então, a mim, não passa sinceridade nenhuma. O cara conseguiu manchar essa idolatria. Eu digo que ele não é mais ídolo do Flamengo? Não. Mas ele manchou. Ele já não está mais, se bobear, nem entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo. Para mim, ele estava entre os 3. Então alguém, Zé, Bruno, deve ter chegado para ele e falado: cara, se você não pedir desculpa, se você continuar com esse seu narizinho em pé, com essa sua arrogância, se achando maior que o Flamengo, você vai perder a idolatria de 45 milhões de pessoas. É a maior torcida do Brasil. E aí eu acho que só isso fez ele pedir desculpa. Eu não sinto nenhuma sinceridade, porque, me desculpa, são 3 dias. Ele não teve a hombridade de pedir desculpa em 3 dias. E aí quis falar: ah, não, foi para passar um pouco tempo. Gente, sim, 24 horas. É o máximo que eu dou. Uma pessoa não mostrar arrependimento e pedir desculpa por 2 lambanças que fez, porque ele foi moleque 2 vezes. Primeiro, quando ele veste a camisa do Corinthians com o patrocinador, que é contrário ao patrocinador da camisa. Patrocinador de aposta esportiva, que é rival ao patrocinador de aposta esportiva do Flamengo. Rival, que é o clube. Torcida rival. Já foi moleque aí. Depois em negar, gente. Ele jura que ele achava que não tinha perito pra dizer que aquela foto era verdadeira. Então ele fez o torcedor do Flamengo de palhaço 2 vezes e não pediu desculpa em 24 horas. Pra mim não passa sinceridade nenhuma, Zé e Bruno. Então, aqui do lado, quem não viu. o Vene Casagrande, que é o jornalista que vazou essa foto, né, ele recebeu, ele explicou exatamente a situação pra mim. Ele me mandou aqui durante o programa que o Mauro César disse: não é possível, quem tirou? E ele disse: o nome do grupo que vazou a foto é Meu Piloto. É o nome do grupo. E a pessoa que tirou a foto é um torcedor do Flamengo e tirou a foto porque ficou revoltado ao ver o Gabigol com a camisa do Corinthians. Aí eu perguntei: tá bom, mas ele estava na casa do Gabigol e não era amigo do Gabigol? E aí a resposta foi: o cara estava na casa do Gabigol pela primeira vez. Não é amigo do Gabigol. A pessoa tentou até me vender a foto, mas depois que eu neguei, me passou porque queria que vazasse para, abre aspas, desmascarar o Gabigol. Lá na festa, esse cara que tirou a foto ouviu que ele ganhou no jogo contra o Corinthians. E ele quem pediu a camisa preta do Corinthians. Mas aí pode ser para a coleção dele. Ele falou. Ele falou, aí pode ser. Não era só o supervisor e o roupeiro do Flamengo que estavam lá. Eram 6 funcionários do Flamengo na ocasião. Ou seja, é ainda menos inteligente ele colocar a camisa se não tinham só amigos de confiança, gente. Se você tem ali só os amigos mesmo, os parceiros, não vai vazar. E ele botou, e aí esse cara ficou revoltado e vazou essa foto. Bom, e aí ele fala o seguinte: fala pro Flávio que o cara foi contratado para trabalhar na resenha. Nossa, isso é pior ainda. Não, mas ou seja, não é um parceiro. É, tipo, provavelmente é um garçom, é um barman. Mas que vagabundo, entendeu? Hein? Foi lá, ganhou uma grana e ainda ferrou o cara. É o Flamengo que era Torcedor do Flamengo. mas é torcedor, né, amigo? Então, que era Torcedor do Flamengo tá lá, vê o ídolo dele com a camisa do outro time. Entendeu? Não era um amigo do Gabigol, ele não foi convidado. Concordo com você, pode ser questionável. Mas foi uma pessoa... Na minha terra, a gente defendeu um grande, aquele enorme, sabe? Mas não tem... Por isso, vai entrar em lugar privado, recolhe tudo que é celular. Tudo, recolhe tudo.
Então, é isso aí, nação, mais um vídeo aí. O pedido de desculpa foi convincente do Gabigol, né, para o jornalista André Hernan? Será que você concorda com ele? Será que te comoveu essas falas do Gabigol, né? Teve alguns pontos que me chamou a atenção, né? Sobre o pedido de desculpa dele, que veio muito tarde, obviamente. E outra coisa, em alguns momentos da reportagem, ele tava rindo, tipo em tom de deboche, em alguns momentos da reportagem, para quem assistiu a reportagem. Pelo menos uma boa parte, porque a reportagem geralmente tem meia hora, 40 minutos de reportagem. Outro ponto, ele também chegou a citar na favela. Quem vem de periferia, geralmente é comum as pessoas usar várias camisas de time diferente. É comum, na periferia, é comum usar nas favelas, comunidade do Rio de Janeiro, aqui do Rio e do Brasil inteiro, é comum as pessoas usar várias camisas de time diferente. Porém, se você é Flamengo, tu vai usar a camisa do Flamengo aqui no Brasil. Tu pode, supostamente, usar uma camisa do Real Madrid, Barcelona, Juventus, o Al Hilal, o Al Nassr, essas coisas. Mas não o time aqui do Brasil. Se eu sou Flamengo, eu não vou utilizar uma camisa do Vasco dentro da favela. Isso é encarado como traição dentro das periferias, comunidade aqui do Rio de Janeiro, São Paulo e do Brasil inteiro, né? Então o Gabigol, nesse quesito, ele falou e falou besteira, né? Falou que é normal as pessoas utilizar várias camisas de vários times diferentes. Porém, quando você torce para um time, tu é Flamengo, eu não vou utilizar a camisa do Corinthians. Não vou utilizar a camisa do Botafogo, Vasco, Fluminense. Pô, não tem nada a ver, meu filho. Quando ele falou besteira. E essa entrevista que ele deu, sinceramente, ele foi obrigado a dar uma entrevista porque chegou num ponto insustentável. Mentiu durante a assessoria de imprensa, fez a assessoria querendo ou acabar mentindo sobre a foto, e ele chegou até a citar isso na entrevista. E aquilo, complicado, né? Muita gente é contra o Gabigol, já era antes, né? Agora mais ainda, né? Então, a parcela de pessoas que defendiam o Gabigol, agora é quase zero. Óbvio, existe exceção? Existe. Sempre vai existir exceção. Mas nesse ponto aí, acho que um dos principais aliados do Gabigol, que o Gabigol tinha, era a torcida, e principalmente a torcida organizada, né? O chefão, vamos dizer assim, das torcidas organizadas do Flamengo, a Raça, a Nação 12 e outras aí, defendia o Gabigol. Hoje em dia, essa relação foi cortada e o Gabigol foi cheio de linha, né? Cheio de linha na mão, meu filho. Agora aí é só torcer para voltar a jogar bem. Aí a torcida esquece esse ponto. Se ele voltar a jogar bem, uma coisa que talvez não vai acontecer dentro do Flamengo, já tem 1 ano e meio sem jogar bem, eu acho que dificilmente ele volta a jogar bem. A situação do Gabigol está muito complicada dentro do Flamengo, né? Mas deixa a tua opinião, torcedor aí, deixa seu like também. É isso aí e tamo junto.